Um adolescente cadeirante foge de casa após anos de silêncio e um confronto devastador com o pai. Pelas ruas da cidade, ele descobre o peso real da exclusão e da solidão, até ser surpreendido por uma menina de rua de apenas 9 anos. Vivendo em mundos opostos, os dois encontram abrigo um no outro em meio ao caos e à dor. Essa improvável amizade mudará para sempre o significado de família na vida de todos os envolvidos. A cobertura no Itaim Bibi refletia o sucesso de Ricardo Fernandes, fundador da RF Technologies, uma das empresas de software mais promissoras do Brasil. Os painéis de vidro do apartamento duplex de 400 metros ofereciam uma vista privilegiada de São Paulo, aquele mar de concreto que parecia não ter fim. Dentro daquele espaço impecavelmente decorado, tudo funcionava com perfeição tecnológica. As cortinas se abriam sozinhas, a temperatura era sempre agradável e até mesmo a cafeteira começava a funcionar no momento exato em que o alarme despertava. Tudo perfeito, tudo controlado, exceto o coração de Mateus. Sentado em sua cadeira de rodas automatizada, o garoto de 15 anos observava a cidade pela janela de seu quarto. Os olhos negros e inquietos, herança da mãe que há 5 anos não estava mais presente, percorriam a paisagem sem realmente enxergá-la. Em suas mãos, amassado de tanto ser relido, estava o envelope que mudaria tudo. Mateus, você já está pronto? A voz grave de Ricardo ecoou pelo corredor. O garoto rapidamente guardou o envelope embaixo do travesseiro. Seu coração acelerou. Há 3 semanas havia recebido aquela carta e ainda não tinha coragem de mostrar ao pai. Estou terminando, respondeu, ajustando a camisa do uniforme do colégio particular mais caro da cidade. Ricardo apareceu na porta, impecável no terno italiano feito sob medida. Aos 47 anos, mantinha a forma física de alguém mais jovem, compensando as noites mal dormidas e o estresse dos negócios com sessões diárias na academia particular instalada no andar de baixo. O motorista já está esperando, seu café está na mesa. O mesmo ritual de todas as manhãs. As mesmas frases, o mesmo olhar que Mateus conhecia bem, uma mistura de amor, culpa e aquela pena disfarçada que ele tanto detestava. Na mesa do café, Mateus mastigava sem vontade o pão integral. Observava o pai verificar e-mails no tablet, respondendo mensagens com a eficiência que o tornou famoso no mercado. Era como se estivessem em mundos paralelos, dividindo o mesmo espaço físico, mas emocionalmente distantes anos-luz um do outro. Pai. Ricardo ergueu os olhos por um momento. Sim? Mateus hesitou. Talvez fosse o momento. Talvez devesse mostrar a carta. Nada, esquece. O silêncio voltou a imperar, preenchido apenas pelo barulho dos talheres e pelo discreto zumbido dos aparelhos eletrônicos que cercavam suas vidas. Naquela tarde, após o motorista deixá-lo em casa depois da aula, Mateus encontrou o pai inesperadamente no apartamento. Ricardo raramente voltava antes das 9 da noite, e sua presença fora do horário habitual deixou o adolescente imediatamente alerta. Aconteceu alguma coisa? Perguntou Mateus, manobrando a cadeira para dentro da sala. Ricardo estava de pé, ao lado da mesa de centro. Em suas mãos o envelope que Mateus havia escondido sob o travesseiro. O tempo parou. O que é isso, Mateus? A voz de Ricardo era controlada, mas Mateus conhecia aquele tom. Era o mesmo que usava quando algum funcionário cometia um erro grave. Como você. Rita estava arrumando seu quarto e encontrou. Por que você escondeu isso de mim? Mateus sentiu o rosto queimar. A empregada, claro, devia ter escondido melhor. Eu ia te contar. Quando? Ricardo abriu o envelope, tirando o papel oficial com o timbre do Programa Nacional de Jovens Escritores, edição especial Superação. Você foi aceito há 3 semanas. 3 semanas, Mateus. O garoto respirou fundo, buscando coragem. Eu sabia que você não ia gostar. E por que eu não gostaria que meu filho fosse selecionado para um programa de escrita? Porque é um programa para pessoas com deficiência. A voz de Mateus subiu, liberando toda a frustração acumulada. E você odeia quando eu falo sobre isso. Você odeia qualquer coisa que lembre que eu sou assim. Ricardo empalideceu. Isso não é verdade. É sim. Você construiu rampas em cada canto desse apartamento. Comprou a cadeira mais cara do mercado. Contratou os melhores fisioterapeutas.
Mas nunca fala sobre o acidente. Nunca menciona como eu era antes, como se tivesse vergonha. Eu não tenho vergonha de você. A voz de Ricardo tremeu ligeiramente. Então por que mudou todo o apartamento, mas nunca mais me levou para nadar? Por que afastou todos os amigos da época? Por que nunca pergunta como eu me sinto? O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Ricardo olhou para o filho como se o visse pela primeira vez. Deixa eu ler o texto que você submeteu, disse finalmente, voltando ao envelope. Não, mas era tarde demais. Ricardo já estava lendo o ensaio que Mateus havia escrito, intitulado A Cidade Invisível. À medida que lia, o rosto de Ricardo endurecia. Mateus havia escrito sobre como as pessoas com deficiência eram invisibilizadas na cidade, sobre as calçadas quebradas, a falta de rampas, os olhares de pena. Mas também havia escrito sobre seu próprio invisível pessoal, a solidão dentro de casa, o pai que o enxergava como um problema a ser solucionado com dinheiro e tecnologia, nunca como um adolescente com sonhos e frustrações. Você realmente se sente assim? Ricardo perguntou depois de terminar, sua voz estranhamente contida. É só um texto. Mateus desviou o olhar. Não, não é. É como você me vê. Como um vilão. Como alguém que te mantém numa prisão dourada. Pai, eu não quis dizer... Você me acusa de nunca falar do acidente? Quer saber por quê? Porque foi minha culpa. A voz de Ricardo explodiu, fazendo Mateus recuar com a cadeira. Eu insisti para você pular daquela plataforma. Eu disse que era seguro. Eu destruí sua vida, Mateus. As palavras caíram como bombas no silêncio da sala. 5 anos de culpa reprimida, de dor não compartilhada, transbordando de uma vez. Você acha que eu tenho vergonha de você? Eu tenho vergonha de mim. Cada rampa neste apartamento, cada adaptação me lembra do meu fracasso como pai. E agora você escreve isso, expondo nossa vida para estranhos, para conseguir o quê? Pena? Reconhecimento? Mateus sentiu as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu só queria ser ouvido. Por alguém. Por você. Ser ouvido? Ou me humilhar publicamente? Não é sobre você, é sobre mim. Sobre como me sinto. Pois saiba que enquanto você escrevia sobre como sou terrível, eu estava negociando com os melhores médicos dos Estados Unidos para novas terapias experimentais. Enquanto você me acusava de te prender, eu estava lutando para te dar uma chance de andar de novo. Mateus sentiu como se tivesse levado um soco. Eu nunca pedi isso. Não precisava pedir. É minha obrigação. Sua obrigação. É isso que sou para você? Uma obrigação? A discussão escalava, anos de silêncio transformados em gritos. Palavras afiadas como facas, ferindo profundamente. Você vai recusar essa vaga, Ricardo declarou finalmente. Não vou permitir que você se exponha dessa forma, se vitimize. Foi a gota d'água. Não é você quem decide. Mateus gritou, virando a cadeira em direção à porta. Eu vou participar, quer você queira ou não. Enquanto você viver sob o meu teto, então talvez eu não devesse mais viver aqui. Antes que Ricardo pudesse responder, Mateus já estava no elevador, descendo para o térreo, com nada além do celular no bolso e o coração despedaçado no peito. O sol começava a se pôr quando Mateus atravessou as portas espelhadas do luxuoso condomínio Elysian Towers. Seu Juvenal, o porteiro que o conhecia desde pequeno, arregalou os olhos ao vê-lo saindo sozinho. Mateus? Onde está o motorista? Seu pai sabe que você está saindo? Está tudo bem, seu Juvenal. Só vou ali na praça. A mentira escapou fácil, apesar do coração batendo acelerado. Mateus nunca havia saído sozinho. Sempre com o motorista, ou com a fisioterapeuta, ou com o pai. Sempre protegido, sempre observado. Tem certeza, menino? Posso ligar para o Sr. Ricardo e... Não. Mateus respirou fundo, controlando o tom. Por favor, eu volto logo. Juvenal hesitou, mas acabou assentindo. Afinal, a praça estava a menos de 100 metros. Que perigo poderia haver? Assim que dobrou a esquina longe dos olhos vigilantes do porteiro, Mateus sentiu a primeira onda de liberdade. E logo em seguida, o primeiro obstáculo. Uma calçada irregular com lajotas quebradas e sem rampa na guia. Exatamente o tipo de barreira que havia descrito em seu texto. Mateus ajustou os controles da cadeira motorizada, agradecendo mentalmente por seu pai,
ter investido em um modelo que poderia superar pequenos obstáculos. Mas à medida que se afastava do bairro nobre do Itaim, as dificuldades aumentavam exponencialmente. Pedestres passavam apressados, alguns desviando bruscamente como se a cadeira fosse invisível, outros lançando aquele olhar de pena que ele tanto detestava. Um executivo falando ao celular quase colidiu com ele, lançando um olhar irritado, como se Mateus estivesse atrapalhando. "Aonde pensa que vai, moleque?" perguntou o homem impaciente. "Desculpe", murmurou Mateus automaticamente, recuando a cadeira. Anos de educação formal e o habitual isolamento social tornavam difícil para ele confrontar estranhos. Enquanto avançava pela Avenida Brigadeiro Faria Lima, o tráfego intenso e a arquitetura imponente dos arranha-céus recordavam a Mateus que estava no coração financeiro de São Paulo. Seu pai tinha um escritório naquela mesma avenida e, por um momento, Mateus sentiu o impulso de ir até lá. Mas não. Ricardo provavelmente o trataria como uma criança fugitiva, arrastando-o de volta ao apartamento sem realmente escutá-lo. O sol desaparecia rapidamente, e com ele a segurança que a luz do dia proporcionava. As ruas começavam a esvaziar de trabalhadores e encher de pessoas em situação de vulnerabilidade, buscando um lugar para passar a noite. Mateus notou os olhares curiosos que atraía. Uma cadeira de rodas eletrônica de última geração não era algo comum naquela parte da cidade, principalmente conduzida por um adolescente sozinho. Enquanto avançava, a bateria da cadeira começou a dar sinais de esgotamento. Mateus nunca precisara se preocupar com isso antes. Rita sempre colocava a cadeira para carregar todas as noites, mais um dos muitos detalhes invisíveis que compunham sua vida protegida. O estômago roncou, lembrando-o de que não havia jantado. Na verdade, nem mesmo havia comido direito o café da manhã. Tamanha era a ansiedade sobre a carta descoberta. Verificou o celular. 10 chamadas perdidas de Ricardo e 3 mensagens. "Mateus, onde você está? Volte imediatamente." "Estou indo buscar você. Diga onde está." "Mateus, por favor, estou preocupado." Desligou o telefone. Não queria ser rastreado. Não queria voltar. Não ainda. A noite caía completamente quando Mateus se viu entrando em uma parte da cidade que não conhecia. As ruas estavam mal iluminadas, os prédios eram mais antigos. Grafites cobriam muros descascados. Estava na região da Liberdade, um bairro tradicional japonês que aos poucos havia se transformado em uma mistura cultural peculiar. A bateria da cadeira agora piscava em vermelho alarmante. Sem pensar muito, Mateus virou em uma rua lateral, buscando algum estabelecimento onde pudesse pedir ajuda. Foi quando ouviu: "Ô Playboy, tá perdido?" 3 rapazes se aproximaram, e Mateus sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Nunca havia estado em uma situação como aquela. No colégio particular, os colegas podiam ser cruéis com comentários velados, mas jamais representavam uma ameaça física. "Só estou de passagem", respondeu, tentando manter a voz firme. "De passagem com essa cadeira chique, deve valer uma grana", comentou o mais alto dos 3, circundando Mateus como um predador. "Que tal emprestar pra gente dar uma voltinha?" Mateus tentou recuar, mas a cadeira emitiu um bip de alerta. A bateria estava quase no fim. "Por favor, eu só quero ir embora." "Ah, vai embora sim. Mas sem a cadeira e sem esse celular bacana aí", disse o segundo rapaz, estendendo a mão. Foi quando uma voz feminina, forte e decidida, interrompeu a cena. "O que vocês pensam que estão fazendo com o garoto?" Uma senhora de cerca de 60 anos, cabelos grisalhos presos em um coque e avental ainda amarrado na cintura, estava parada alguns metros adiante. Nas mãos, segurava o que parecia ser um cabo de vassoura. "Não se mete, dona Zuleide", gritou um dos rapazes. "Me meto sim, esse menino está na frente do meu restaurante. Vão embora antes que eu chame o sargento Bueno. Ele está jantando aqui hoje, sabia?" A menção ao policial pareceu surtir efeito. Os rapazes recuaram, não sem antes lançarem olhares ameaçadores a Mateus. "Tá com sorte hoje, Playboy", murmurou o mais alto, afastando-se com os comparsas. A senhora se aproximou, o semblante sério substituído por uma expressão de preocupação. "Menino, o que você está fazendo sozinho por aqui? E nessa cadeira? Você está perdido?" Mateus engoliu em seco, a adrenalina ainda correndo em suas veias.
Eu saí de casa, briguei com meu pai. Dona Zuleide suspirou, balançando a cabeça. E veio parar logo na Liberdade, hein? Não é lugar para um menino como você ficar andando sozinho de noite. Vem, entra. Vamos carregar essa cadeira antes que pare de vez. O pequeno restaurante japonês era aconchegante, com apenas 5 mesas e um balcão. O cheiro de temperos orientais preenchia o ar, trazendo um estranho conforto a Mateus. Na parede, fotos em preto e branco mostravam o que parecia ser a história do lugar através das décadas. Senta ali naquele canto, indicou Dona Zuleide. Vou arrumar uma tomada para essa cadeira e trazer algo para você comer. Tá com cara de quem não come há horas. Mateus obedeceu, conectando a cadeira em uma tomada próxima à parede. O único cliente, um senhor de feições japonesas que devia ter mais de 80 anos, observava a cena com curiosidade silenciosa. Aqui, Dona Zuleide colocou um prato de lamen fumegante na frente de Mateus. Come enquanto tá quente. O sabor do caldo reconfortante foi como um abraço que Mateus não sabia que precisava. Enquanto comia, notou Dona Zuleide observando-o com atenção, como se avaliasse a situação. Obrigado, murmurou entre colheradas. A senhora salvou a minha vida. Dona Zuleide deu um pequeno sorriso. Exagero de adolescente. Mas fico feliz de ter ajudado. Agora me conta, de onde você fugiu? Pela cadeira e pelas roupas, aposto que não é daqui da Liberdade. Moro no Itaim, com o meu pai. Os olhos da senhora se arregalaram. Itaim? Nossa, você veio longe, hein? E sua mãe? Mateus abaixou os olhos para o prato. Ela se foi há 5 anos. Acidente de carro. Um silêncio compreensivo pairou entre eles. Dona Zuleide respirou fundo. E por que a briga com seu pai? Por alguma razão, talvez pelo cansaço, pela fome, ou pela gentileza inesperada daquela estranha, Mateus sentiu a barragem emocional se romper. Contou sobre a carta, sobre o programa de escrita, sobre os anos de silêncio e ressentimento, sobre a vida na prisão dourada, onde tudo funcionava perfeitamente, exceto os corações das pessoas que lá viviam. Enquanto falava, sentiu algo que não experimentava há muito tempo. Estava sendo realmente ouvido. Sem julgamentos, sem interrupções, sem tentativas de consertar o que estava quebrado. Apenas ouvido. Então é isso, concluiu enxugando uma lágrima teimosa. Eu não podia mais ficar lá. Dona Zuleide suspirou apoiando os braços enrugados na mesa. Sabe, menino, nessa vida eu já vi muita gente fugir. De casa, de problemas, de si mesmo. Mas no fim a gente sempre descobre que algumas coisas nos seguem aonde quer que a gente vá. Um bip da cadeira indicou que a bateria começava a carregar, quebrando momentaneamente o clima da conversa. Seu pai deve estar preocupado, continuou a senhora. Não quer ligar para ele? Mateus balançou a cabeça negativamente. Ainda não. Ele precisa entender que não pode controlar tudo, que eu tenho voz. Dona Zuleide sorriu compreensivamente. E tem mesmo. Uma voz forte. Dá para ver pelo jeito que você fala, que escreve. Mas sabe, às vezes os pais também precisam de tempo para aprender a ouvir, principalmente os pais que perderam muito. A porta do restaurante se abriu, e um vento frio da noite entrou junto com uma figura pequena e ágil. Uma menina que não devia ter mais que 9 anos, cabelos cacheados presos em um rabo de cavalo mal feito, roupas surradas, mas limpas. Fia! Exclamou Dona Zuleide, uma expressão de alívio no rosto. Já estava ficando preocupada. Tá à tarde. A menina sorriu, revelando a falta de um dente da frente, e se aproximou da mesa. Seus olhos escuros, vivos e curiosos fixaram-se imediatamente em Mateus e sua cadeira de rodas. Quem é ele? Perguntou diretamente, com a sinceridade crua das crianças. Um cliente que precisava de ajuda, respondeu Dona Zuleide. Mateus, essa é Sofia, mas todo mundo chama de Fia. A menina estendeu a mão com uma formalidade cômica para alguém tão pequeno. Prazer. Por que você está numa cadeira de rodas? Fia, repreendeu Dona Zuleide. Que falta de educação. Mateus sorriu, apertando a mão pequena e calejada. Havia algo naquela franqueza direta que era estranhamente refrescante após anos de pessoas evitando o assunto. Tudo bem, disse ele. Eu sofri um acidente quando tinha 10 anos, não posso andar. Fia assentiu, processando a informação sem drama. Entendi. E o que você está fazendo aqui sozinho? Cadê seus pais? Eu fugi de casa.
respondeu Mateus com uma franqueza que surpreendeu até a ele mesmo. Havia algo na presença daquela menina que tornava impossível mentir ou dourar a pílula. Fia arregalou os olhos subitamente interessada. Igual eu? Fia! Dona Zuleide interveio novamente, colocando um prato de comida à frente da menina. Come primeiro, depois conversa. Mateus observou enquanto a garota devorava o lamen com uma voracidade que denunciava fome de verdade. Não apenas o apetite casual que ele sentira. Sofia comia como quem não sabia quando seria a próxima refeição. Um conceito estranho para alguém que cresceu com geladeira sempre cheia e empregada preparando 3 refeições ao dia. Você também fugiu de casa? Perguntou Mateus quando ela finalmente fez uma pausa para respirar. Fia deu de ombros como se discutisse o clima. Faz 3 anos já, mas a dona Zuleide me deixa dormir no depósito do restaurante quando está muito frio ou chovendo. 3 anos. Isso significava que ela tinha apenas 6 quando começou a viver nas ruas. Mateus sentiu algo apertar em seu peito. Sua fuga de algumas horas parecia insignificante comparada à realidade daquela criança. Onde estão seus pais? Dona Zuleide lançou-lhe um olhar de advertência, mas Fia não pareceu incomodada com a pergunta. Minha mãe foi embora. Meu pai... Ela hesitou procurando as palavras certas. Ele bebeu até ficar doente. A assistente social veio me buscar, mas eu fugi do abrigo. Era pior lá. A simplicidade com que ela narrava sua tragédia pessoal deixou Mateus sem palavras. Enquanto ele vivia protegido em seu apartamento de cobertura, reclamando do silêncio e da superproteção, aquela menina lutava diariamente pela sobrevivência. E agora? Você vive sozinha? Fia sorriu orgulhosa. Tenho meus lugares. Conheço todo mundo aqui na Liberdade. O seu Tanaka me dá sobras da peixaria. A dona Maria me deixa usar o banheiro da loja dela. E tem o pessoal da barraca de pastel que sempre guarda os que sobram do dia. Mateus percebeu que ela havia construído sua própria rede de proteção, criando vínculos com os comerciantes locais. Uma estratégia de sobrevivência impressionante para alguém tão jovem. E a polícia? Os assistentes sociais? Sei me esconder, respondeu ela com um sorriso matreiro. Ninguém me pega se eu não quiser. Dona Zuleide suspirou, servindo chá para os 3. Já tentei convencer essa menina a aceitar ajuda, a ir para uma família temporária, mas ela é teimosa como uma mula. Não confio em adultos, declarou Fia tomando um gole de chá. Sem ofensa, Dona Zu. E em mim? Perguntou Mateus, surpreendendo-se com a própria ousadia. Você confia em mim? Fia o estudou com seus olhos perspicazes. Você não é adulto ainda, e está numa cadeira de rodas. Não pode me fazer mal mesmo que queira. A sinceridade cortante da menina arrancou uma risada genuína de Mateus. A primeira em muito tempo. Justo. Lá fora, a noite avançava. O último cliente havia saído, e Dona Zuleide começou a limpar as mesas, preparando-se para fechar o restaurante. E agora, Mateus, o que você pretende fazer? Perguntou a senhora enquanto varria o chão. Sua cadeira já está quase carregada. A realidade caiu sobre ele como um balde de água fria. Em sua fuga impulsiva, não havia planejado nada além de sair de casa. Não tinha para onde ir, não tinha dinheiro suficiente, e a cidade à noite era muito mais perigosa do que imaginara. Eu... não sei, admitiu envergonhado. Fia, que agora lambia uma pequena tigela de sorvete que Dona Zuleide havia lhe oferecido como sobremesa, levantou a cabeça com interesse. Você pode ficar no meu esconderijo, ofereceu, surpreendendo tanto Mateus quanto Dona Zuleide. Tem espaço para a cadeira. É debaixo da marquise da antiga livraria, 3 quadras daqui. Ninguém mexe lá porque o dono do prédio deixa eu ficar. Fia! Dona Zuleide parecia escandalizada. O menino não pode dormir na rua. Ele tem casa, tem família. Mas ele fugiu, argumentou Fia como se isso explicasse tudo. Mateus sentiu-se dividido entre o riso e as lágrimas diante da lógica infantil, mas inegavelmente verdadeira. Olha, Mateus. Dona Zuleide sentou-se à frente dele, o rosto marcado por rugas de preocupação. Eu entendo que você esteja magoado com seu pai. Entendo mesmo. Mas as ruas de São Paulo não são lugar para um menino como você. Especialmente um aleijado, é isso? Interrompeu Mateus, a frustração retornando. Todo mundo acha que sei o que é melhor para mim.
Todo mundo acha que não posso me virar sozinho. Não é isso, filho, é que ele pode ficar comigo, insistiu Fia. Eu cuido dele. A declaração vinda de uma criança de rua de 9 anos deveria soar absurda, mas havia tanta convicção naquela pequena voz que mesmo Dona Zuleide hesitou. Viu? Até ela acha que preciso de proteção, murmurou Mateus. Fia revirou os olhos. Todo mundo precisa de proteção, bobão, até eu. A diferença é que eu sei dos perigos e você não. Você tem a cadeira chique, mas não sabe onde são os buracos das calçadas, onde os pivetes ficam, quais policiais são legais e quais não são. A perspicácia da menina o deixou momentaneamente sem argumentos. Ela tem razão, concordou Dona Zuleide suspirando. Você não conhece a cidade real, Mateus, não do jeito que ela conhece. O orgulho nos olhos de Fia era evidente. Ela se aprumou na cadeira, saboreando o reconhecimento de sua experiência. Se você quiser mesmo ficar fora de casa esta noite, eu posso arrumar um colchão aqui no restaurante, ofereceu Dona Zuleide. Mas amanhã cedo você liga para seu pai. Combinado? Antes que Mateus pudesse responder, seu celular tocou. O nome de Ricardo piscava na tela, junto com a foto dos dois em um raro momento feliz, durante uma viagem a Porto de Galinhas, 3 anos atrás. Fia espiou a tela. É seu pai? Mateus assentiu, deixando o telefone tocar. Por que não atende? Perguntou a menina curiosa. Porque ele vai me obrigar a voltar para casa. E é tão ruim assim lá? Fia inclinou a cabeça, genuinamente confusa. Você tem comida, cama, chuveiro quente? Tenho tudo isso. Então qual é o problema? A pergunta simples atingiu Mateus como um soco. Como explicar a uma criança que vivia nas ruas que sua prisão era feita de luxo e superproteção? Como justificar sua fuga quando comparada à realidade brutal dela? O problema é que ele buscou as palavras certas. Meu pai não me escuta. Não me vê de verdade. Desde o acidente, ele me trata como se eu fosse feito de vidro, como se eu não pudesse fazer nada sozinho. Fia considerou, lambendo os restos de sorvete da colher. Parece chato, mas pelo menos ele se importa, né? O meu nem ligava se eu comia ou não. Novamente, a simplicidade crua da observação deixou Mateus sem resposta. O telefone parou de tocar, apenas para recomeçar segundos depois. Desta vez, era o número de seu Juvenal, o porteiro. Acho que seu pai já está procurando por você, comentou Dona Zuleide. Deve estar desesperado a essa altura. Mateus hesitou, o dedo pairando sobre o botão de atender. Parte dele queria continuar a fuga, provar que podia sobreviver sozinho. Outra parte começava a reconhecer a insensatez de sua atitude impulsiva. Se você não quer falar com ele, eu falo, ofereceu Dona Zuleide. Digo que você está seguro que pode passar a noite aqui e amanhã vocês conversam com calma. Antes que pudesse decidir, a porta do restaurante se abriu violentamente. Um homem alto, de terno amarrotado e expressão atormentada, irrompeu no recinto. Ricardo Fernandes parecia ter envelhecido 10 anos em poucas horas. Mateus! Exclamou ele ao ver o filho, uma mistura de alívio e fúria em sua voz. Graças a Deus! Mateus sentiu o coração acelerar. Como você me achou? O GPS do seu celular, respondeu Ricardo, aproximando-se. Você tem ideia do susto que me deu? Do perigo que correu? Já chamei a polícia, os hospitais. Estava prestes a acionar a mídia. Fia, instantaneamente alerta como um animal selvagem diante de um predador, recuou para trás de Dona Zuleide. A menção à polícia era tudo o que ela precisava ouvir para ativar seu instinto de fuga. Acalme-se, senhor, interveio Dona Zuleide, colocando-se entre pai e filho. Seu menino está bem. Comeu, descansou, a cadeira está quase carregada. Não precisa desse escândalo todo. Ricardo pareceu notar a senhora pela primeira vez. E a senhora é... Zuleide Tanaka, dona deste restaurante. Seu filho estava com problemas lá fora, uns marginais querendo roubar a cadeira dele. Eu o trouxe para dentro. O semblante de Ricardo empalideceu ao ouvir sobre o perigo que Mateus enfrentara. Meu Deus, Obrigado, senhora. Não sei como agradecer. Agradece não gritando com seu filho, respondeu ela direta. Pelo menos não aqui no meu estabelecimento. Mateus observou atônito como a pequena senhora japonesa enfrentava seu pai.
o poderoso Ricardo Fernandes, que fazia executivos tremerem em reuniões, como se ele fosse apenas mais um cliente indisciplinado. Ricardo respirou fundo, visivelmente tentando se controlar. Então, para surpresa de Mateus, ajoelhou-se ao lado da cadeira de rodas, ficando na altura dos olhos do filho. "Você está bem?" perguntou, a voz agora mais suave, quase quebrando. "Eles te machucaram?" "Estou bem, pai", murmurou Mateus, desconcertado com a demonstração pública de vulnerabilidade do pai. "A dona Zuleide me salvou. E a Fia também me ajudou." "Fia?" Mateus virou-se procurando a menina, mas ela havia desaparecido. "Onde ela foi?" perguntou a dona Zuleide. A senhora suspirou. "Provavelmente saiu pela porta dos fundos quando viu seu pai entrar. Ela tem problemas com autoridades." Ricardo franziu o senho, confuso. "Quem é essa menina?" "Uma criança de rua", explicou dona Zuleide, começando a recolher as tigelas da mesa. "Vive sozinha desde os 6 anos. Conhece cada esquina da Liberdade como a palma da mão dela." 6 anos? Ricardo parecia horrorizado. "E ninguém faz nada?" "Muita gente já tentou ajudar, mas ela foge de instituições. Tem medo de ser levada para longe daqui, do pouco de segurança que construiu. Então a gente da comunidade cuida dela como pode. Um pouco de comida aqui, um lugar para dormir ali quando está muito frio." Mateus observou a expressão do pai mudar, algo como compreensão atravessando seu olhar. "É dela que seu filho estava falando? Aqui o ajudou." Dona Zuleide assentiu. "Fia tem um coração enorme, apesar de tudo que passou. Viu seu filho com problemas e quis ajudar. Até ofereceu o apartamento dela para ele passar a noite." Um pequeno sorriso surgiu no canto da boca de Ricardo, o primeiro que Mateus via em dias. "Apartamento, o lugar onde ela dorme, debaixo da marquise de uma livraria abandonada, 3 quadras daqui." O sorriso desapareceu, substituído por uma expressão sombria. Mateus conhecia aquele olhar. Seu pai estava processando informações, conectando pontos, provavelmente pensando em alguma solução prática para um problema complexo, como sempre fazia. "Eu quero agradecê-la", disse Ricardo, levantando-se. "A você e à menina. Vocês ajudaram meu filho quando eu não pude. Quanto devo pelo jantar e posso deixar algo para a garota?" Dona Zuleide balançou a cabeça. "Não precisa pagar nada. Foi um prazer conhecer seu filho. Ele é um bom menino, educado e inteligente. Quanto à Fia, ela não aceita esmolas. Tem muito orgulho. Mas se quiser mesmo ajudar, o restaurante fica aberto todos os dias, menos às segundas. Ela sempre aparece para o jantar." Ricardo assentiu, pensativo. Então voltou-se para Mateus. "Vamos para casa? O motorista está esperando lá fora." Mateus hesitou. Parte dele ainda resistia, ainda queria provar seu ponto. Mas o encontro com Fia havia colocado muitas coisas em perspectiva. "Só se a gente conversar de verdade quando chegarmos", propôs, firme, sem gritos, sem acusações, só conversar. Para sua surpresa, Ricardo concordou imediatamente. "Prometo, temos muito o que falar." Enquanto Mateus desconectava a cadeira da tomada, agradecendo novamente a dona Zuleide, não pôde deixar de olhar para a porta dos fundos, imaginando para onde Fia teria ido. Havia algo naquela menina, uma força, uma resiliência, uma sabedoria de rua que o intrigava profundamente. "Podemos voltar amanhã?" perguntou a Ricardo enquanto saíam do restaurante. "Quero ver a Fia de novo, agradecer direito." Ricardo olhou para o filho, uma expressão estranha em seu rosto, como se estivesse vendo Mateus pela primeira vez em muito tempo. "Claro que sim", respondeu, ajudando-o a entrar na van adaptada onde o motorista aguardava. "Amanhã voltamos." Enquanto o veículo se afastava do bairro da Liberdade, adentrando a noite paulistana em direção à segurança do Itaim Bibi, Mateus não pôde deixar de pensar no contraste entre sua vida e a de Fia. A menina que não tinha nada havia lhe mostrado em poucas horas o quanto ele tinha a agradecer, e talvez mais importante, o quanto ainda tinha a aprender sobre o verdadeiro significado de liberdade, coragem e resiliência. Na escuridão da van, sentiu a mão de Ricardo pousar hesitante sobre seu ombro. Um gesto simples de conexão que há anos não acontecia, e pela primeira vez, Mateus não se esquivou.
A viagem de volta ao Itaim Bibi transcorreu em um silêncio denso, mas diferente do habitual. Não era o silêncio frio e distante que normalmente pairava entre Mateus e Ricardo, mas um silêncio carregado de palavras não ditas, de emoções à flor da pele, de pensamentos que buscavam organização antes de serem expressos. Mateus observava as luzes de São Paulo pela janela da van, refletindo sobre como a cidade parecia completamente diferente dependendo do ângulo pelo qual era vista. Do alto de sua cobertura, os problemas pareciam distantes, pequenos, quase abstratos. Nas ruas da Liberdade, cada calçada quebrada, cada olhar de indiferença, cada obstáculo se tornava uma realidade palpável e desafiadora. Ao seu lado, Ricardo mantinha os olhos fixos na estrada à frente, mas sua mente claramente vagava por territórios emocionais há muito evitados. De tempos em tempos, lançava olhares furtivos ao filho, como se certificando que ele realmente estava ali, seguro, ao seu alcance. Quando finalmente chegaram ao condomínio Elysian Towers, seu Juvenal os recebeu com evidente alívio. Graças a Deus, Mateus. Fiquei preocupadíssimo quando seu pai voltou sem você. Desculpe, seu Juvenal, murmurou o garoto, genuinamente arrependido por ter causado preocupação ao gentil porteiro. No elevador privativo que conduzia diretamente à cobertura, Ricardo finalmente quebrou o silêncio. Eu nunca senti tanto medo na vida quanto hoje, confessou, a voz rouca, nem mesmo durante o acidente. A menção direta ao acidente, algo que Ricardo evitava religiosamente, pegou Mateus de surpresa. Ele ergueu os olhos, encontrando o olhar do pai. Nunca falamos sobre isso, disse Mateus, constatando o óbvio. Não, concordou Ricardo. Eu não conseguia. As portas do elevador se abriram diretamente na sala da cobertura. O apartamento estava exatamente como Mateus o havia deixado horas antes. A mesa de centro, ainda com as xícaras do café, o envelope do programa de redação aberto sobre o sofá. Era como se o tempo tivesse congelado no momento de sua fuga. Está com fome? Perguntou Ricardo, sem saber ao certo como iniciar a conversa prometida. Não, comi no restaurante da Dona Zuleide, respondeu Mateus, manobrando a cadeira para dentro da sala. O lamen dela é incrível. Um pequeno sorriso surgiu no rosto cansado de Ricardo. Nunca te vi comer comida japonesa além de sushi. Eu também não sabia que gostava de lamen, admitiu Mateus. Era uma constatação simples, mas carregada de significado. Quantas outras coisas ele não conhecia sobre si mesmo, porque nunca tivera a chance de experimentar. Ricardo caminhou até a cozinha automatizada, pegando uma garrafa de água. Seus movimentos eram mecânicos, como se buscasse ganhar tempo para ordenar os pensamentos. Quer conversar aqui ou no seu quarto? Perguntou finalmente. Aqui está bom, respondeu Mateus, parando a cadeira próxima ao grande sofá modular que dominava a sala. Ricardo sentou-se à sua frente, colocando a garrafa sobre a mesa. Por alguns momentos, ambos ficaram ali, imersos no silêncio novamente. Eu li seu texto, começou Ricardo apontando para o envelope. Li de novo depois que você saiu, e mais uma vez enquanto te procurava. Mateus sentiu o coração acelerar. A última vez que haviam discutido sobre o texto, a conversa havia explodido em acusações e mágoas. E... é muito bom, Mateus. Muito honesto. Dolorosamente honesto. Ricardo fez uma pausa, buscando as palavras certas. Você tem talento para escrever. Sempre teve desde pequeno. Não era o que Mateus esperava ouvir. Você não está bravo pelo que eu escrevi? Sobre você, sobre nós? Ricardo suspirou profundamente. Estou ferido. Mas não bravo. Não mais. Acho que precisava ler aquilo. Precisava ver como você realmente se sente. O silêncio voltou, mas dessa vez foi Mateus quem o quebrou. Você disse que o acidente foi sua culpa. Por quê? A pergunta pairou no ar, como uma nuvem pesada. Os olhos de Ricardo marejaram, e ele desviou o olhar para a janela, onde as luzes da cidade piscavam indiferentes às tragédias pessoais que se desenrolavam entre seus arranha-céus. Naquele dia na piscina, começou ele, a voz baixa e tensa. Sua mãe não queria que você pulasse do trampolim alto. Ela achava perigoso, mas eu insisti. Disse que você tinha idade suficiente, que precisava aprender a enfrentar desafios. Mateus sentiu um arrepio percorrer sua espinha.
Durante 5 anos, imaginou que o acidente havia sido apenas isso, um acidente, sem culpados. A revelação de que havia uma disputa parental por trás daquela tarde fatídica era perturbadora. Clara e eu discutimos à beira da piscina, continuou Ricardo, agora encarando as próprias mãos. Ela dizia que eu estava pressionando você demais como sempre. Eu argumentava que ela te superprotegia, que assim você nunca desenvolveria independência. A ironia não escapou a Mateus. Após o acidente, Ricardo havia se tornado exatamente o que criticava em sua mãe, superprotetor até o extremo. Quando você subiu no trampolim, eu fiz questão de gritar: vai, filho, mostra para sua mãe que você consegue. Ricardo cobriu o rosto com as mãos. Você olhou para baixo, hesitou. Clara começou a pedir para você descer. E eu insisti. Fiz aquela cara de desapontamento que eu sei que você sempre detestou, e você pulou. Mateus fechou os olhos. As memórias daquele dia eram nebulosas. Lembrava-se do medo ao olhar a água lá embaixo, do som das vozes dos pais, mas não das palavras exatas. E depois, apenas flashes. O impacto errado na água, a dor lancinante, o pânico, as luzes da ambulância. Não foi um acidente, Mateus. Foi minha arrogância. Meu orgulho estúpido. Minha necessidade de provar que meu filho podia ser corajoso, ser um vencedor. E o resultado? Ricardo gesticulou em direção à cadeira de rodas, incapaz de completar a frase. E a mamãe? O que ela disse depois? A expressão de Ricardo transformou-se em uma máscara de dor absoluta. Ela nunca me perdoou, nunca verbalizou, era educada demais para isso. Mas eu via nos olhos dela. A culpa, o julgamento. Quando ele hesitou, evitando a palavra morreu, nos deixou no acidente de carro 2 meses depois, parte de mim acreditou que era algum tipo de justiça cósmica. Uma punição. Mateus absorveu o impacto daquela confissão. Era tanta informação, tanta dor represada por anos, que ele mal conseguia processar tudo. Sempre imaginara que o silêncio do pai sobre o acidente era indiferença, ou vergonha dele, Mateus. Nunca havia considerado que pudesse ser culpa e autopunição. Depois que Clara se foi, eu jurei que nada mais aconteceria com você, continuou Ricardo, enxugando discretamente uma lágrima. Que eu te protegeria de tudo, que compensaria meu erro. Contratei os melhores médicos, fisioterapeutas, adaptei o apartamento inteiro, pesquisei tecnologias assistivas pelo mundo, mas nunca, em nenhum momento, perguntei o que você realmente queria ou precisava. As palavras atingiram Mateus como ondas, trazendo uma compreensão nova sobre os últimos 5 anos. O que ele interpretara como frieza era, na verdade, uma tentativa desesperada de reparação. Por que nunca me contou isso antes? Ricardo sacudiu a cabeça. Porque sou um covarde. Porque temia que você me odiasse, como eu me odeio pela minha parte nisso tudo. Porque achei que, se não falássemos sobre isso, talvez a dor fosse menor. Mas não foi, observou Mateus. Não, concordou Ricardo. O silêncio só aumentou o abismo entre nós. Mateus olhou para o envelope do programa de redação, pensando em como seu texto havia sido um grito contra esse mesmo silêncio. Eu não queria te humilhar com o texto, disse ele baixinho. Só queria ser ouvido, ser visto como eu sou agora, não como uma lembrança quebrada do que eu era antes. Eu sei, respondeu Ricardo, e você tem todo o direito de participar desse programa. Na verdade, estou orgulhoso que tenha sido selecionado. Deve ter havido muita concorrência. 300 candidatos para 30 vagas, confirmou Mateus, uma pontinha de orgulho na voz. Impressionante. Ricardo sorriu, um sorriso genuíno, não aquela expressão tensa que havia se tornado seu padrão nos últimos anos. Quando começa? Daqui a 2 semanas. São encontros aos sábados na Biblioteca Mário de Andrade. No centro? Mas como você vai... Ricardo parou ao perceber que já estava voltando ao modo superprotetor. Desculpe. Podemos resolver a logística depois. Mateus sorriu, apreciando o esforço do pai. Conheci uma garota hoje, disse, mudando de assunto. A Fia. A expressão de Ricardo se suavizou. A menina de rua. Sim, ela tem só 9 anos, pai. E vive sozinha desde os 6, nas ruas. E mesmo assim ela queria me proteger.
Queria dividir o apartamento dela comigo. Mateus fez o gesto de aspas ao dizer apartamento. Aquela senhora, Dona Zuleide, me contou um pouco sobre ela. Parece uma criança extraordinária. É sim, concordou Mateus, animado por compartilhar sua admiração pela menina. Ela conhece todo mundo no bairro, sabe exatamente onde conseguir comida, onde é seguro dormir. Ela criou uma espécie de família com os comerciantes locais. E mesmo vivendo assim, ela sorri, pai. Tem aquela risada sincera, com o dente da frente faltando. Ricardo ouviu atentamente, surpreso com o entusiasmo do filho ao falar da menina. Sabe o que ela me perguntou quando soube que eu tinha fugido de casa? Continuou Mateus. Se eu tinha comida, cama e chuveiro quente, e quando eu disse que sim, ela ficou genuinamente confusa sobre por que eu fugiria. Um sorriso compreensivo surgiu no rosto cansado de Ricardo. E o que você respondeu? Que eu não era escutado, que não era visto de verdade. Mateus fez uma pausa. Mas depois de passar algumas horas com ela, comecei a me sentir egoísta. Meus problemas parecem tão pequenos comparados aos dela. Dor não é uma competição, filho, disse Ricardo, surpreendendo Mateus com a sensibilidade inesperada. O fato de existirem crianças como Fia, enfrentando dificuldades inimagináveis, não torna seus sentimentos menos legítimos. Mateus assentiu pensativo. Mas entendo o que você quer dizer, continuou Ricardo. Encontrar alguém como ela coloca as coisas em perspectiva, faz-nos repensar nossas prioridades. Exatamente, exclamou Mateus, emocionado por ser compreendido. E sabe o que é mais impressionante? Ela não tem autocomiseração. Não fica se lamentando. Ela simplesmente segue em frente, adapta-se, encontra soluções. Parece alguém que conheço, comentou Ricardo olhando significativamente para o filho. Mateus corou levemente com o elogio implícito. Durante anos havia se visto principalmente através da lente da deficiência, do que não podia fazer, do que havia perdido. A comparação com a resiliência de Fia era surpreendentemente reconfortante. Quero voltar lá amanhã, disse ele, decidido. Quero vê-la de novo, agradecer direito. Ricardo assentiu. Iremos, eu também gostaria de agradecer a ela e a Dona Zuleide adequadamente. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles, até que Ricardo se levantou do sofá. Está tarde. Você deve estar exausto depois de tudo o que passou hoje. Mateus assentiu, subitamente consciente da fadiga que pesava sobre seus ombros. Vou para o quarto então. Boa noite, pai. Quando já estava no corredor, a voz de Ricardo o deteve. Mateus, obrigado. O garoto virou a cadeira confuso. Pelo quê? Por ter voltado, por estar disposto a conversar, por me dar uma segunda chance. A sinceridade na voz do pai, a vulnerabilidade exposta, tocou Mateus profundamente. Estamos apenas começando, pai, respondeu ele com um pequeno sorriso. Temos muito o que conversar ainda. Eu sei, concordou Ricardo, e prometo que vou tentar. De verdade. Mais tarde, deitado em sua cama, Mateus refletia sobre o turbilhão de emoções e descobertas daquele dia. A fuga impulsiva, os perigos da cidade, o encontro com Fia e Dona Zuleide, a conversa sincera com o pai, cada evento como uma peça de um quebra-cabeça que lentamente começava a formar uma imagem mais clara. Pegou o celular e releu o texto que havia enviado ao programa de redação. As palavras sobre invisibilidade, sobre barreiras físicas e emocionais, sobre o silêncio que sufocava, ainda ressoavam verdadeiras. Mas agora havia espaço para novas palavras. Palavras sobre encontros inesperados, sobre pontes que começavam a ser construídas, sobre diálogos que finalmente pareciam possíveis. Do outro lado do apartamento, Ricardo também permanecia acordado, sentado à escrivaninha de seu escritório, o laptop aberto à sua frente. Na tela, uma busca por Crianças em Situação de Rua São Paulo e Programas de Acolhimento. Enquanto lia estatísticas alarmantes e relatos de projetos sociais, uma ideia começava a se formar em sua mente. Uma ideia que, sem que ele soubesse ainda, mudaria não apenas a vida de Fia, mas também a sua e a de Mateus. Fora da janela, São Paulo continuava sua sinfonia urbana ininterrupta de luzes, sons e vidas entrelaçadas por acasos que, vistos de perto, revelavam-se muito mais que simples coincidências.
A manhã seguinte trouxe uma estranha atmosfera ao apartamento dos Fernandes, como se o ar estivesse mais leve, como se as paredes modernas e frias tivessem, de alguma forma, absorvido um pouco mais de calor humano. Mateus acordou com o som suave da chuva contra a janela e o cheiro incomum de café fresco e pão torrado. Ao chegar à cozinha em sua cadeira de rodas, encontrou Ricardo preparando o café da manhã. Uma cena tão rara que Mateus precisou piscar 2 vezes para ter certeza de que não estava sonhando. Normalmente, era Rita, a empregada, quem cuidava disso, ou as refeições eram entregues por algum aplicativo de comida. "Bom dia", disse Ricardo, virando-se com uma espátula na mão. "Estou tentando fazer ovos como a sua mãe fazia. Acho que não estou tendo muito sucesso." O comentário casual sobre Clara, sem a habitual tensão que acompanhava qualquer menção à falecida, era outra novidade. "Você nunca foi muito bom na cozinha", comentou Mateus, aproximando-se da mesa já posta para 2. Ricardo sorriu. "Nem você sabia disso. Antes eu costumava cozinhar nos finais de semana, quando você era pequeno. Sua mãe dizia que eu transformava a cozinha em zona de guerra." Era estranho e reconfortante, esse novo território de conversas leves sobre o passado, como se uma porta trancada por anos estivesse sendo cautelosamente reaberta. "Dei o dia de folga para a Rita", continuou Ricardo, colocando os ovos levemente queimados em 2 pratos. "Achei que poderíamos, não sei, ter um dia diferente." Mateus assentiu, observando o pai com curiosidade. Ricardo parecia simultaneamente exausto e energizado, como alguém que passou a noite em claro, mas encontrou um novo propósito. "Você dormiu?" perguntou Mateus. "Não muito", admitiu Ricardo, sentando-se à mesa. "Fiquei pensando sobre ontem, sobre você, sobre Fia." Mateus sentiu uma ponta de ansiedade. E tomei algumas decisões." Ricardo hesitou, buscando as palavras certas. "Primeiro, sobre o programa de redação. Não só você vai participar, como eu gostaria de ser mais presente. Talvez te levar às sessões, se você não se importar." Mateus ergueu as sobrancelhas, genuinamente surpreso. "Sério? Se você quiser, claro. Entendo se preferir ir sozinho, com o motorista." "Não, eu acho que seria legal", respondeu Mateus, tentando não demonstrar o quão emocionado estava com a simples sugestão. Ricardo sorriu aliviado. "Bom, e segundo, eu passei a noite pesquisando sobre crianças em situação de rua, especificamente sobre Fia." "Como assim?" "São Paulo tem cerca de 2.000 crianças vivendo nas ruas, Mateus. 2.000. E os abrigos, as instituições, muitos têm problemas sérios. Superlotação, abuso, negligência. Não é de admirar que muitas crianças, como Fia, prefiram as ruas." Mateus concordou, lembrando-se do comentário da menina sobre ter fugido do abrigo. "Conversei com alguns contatos durante a madrugada. Advogados, assistentes sociais que conheço por causa das iniciativas de responsabilidade social da empresa. Estou considerando algumas possibilidades." "Que tipo de possibilidades?" perguntou Mateus, curioso. Ricardo hesitou. "Ainda é cedo para dizer. Primeiro precisamos voltar ao restaurante da Dona Zuleide, conhecer melhor a situação da Fia. Você está disposto a ir hoje?" "Claro, podemos ir agora." Ricardo sorriu com o entusiasmo do filho. "Vamos terminar o café primeiro, e precisamos esperar o almoço. A Dona Zuleide disse que o restaurante só abre a partir das 11h30, e não sabemos a que horas Fia costuma aparecer por lá." Mateus assentiu, atacando os ovos queimados com um apetite que surpreendeu a ambos. Havia algo diferente no ar, uma expectativa positiva que nenhum dos dois experimentava há muito tempo. Às 13h, a van adaptada estacionava na pequena Rua da Liberdade, onde o restaurante Tanaka se localizava. A chuva da manhã havia dado lugar a um sol tímido que lutava para aparecer entre nuvens dispersas. Dona Zuleide os recebeu com um sorriso caloroso, como se fossem clientes habituais e não estranhos, que haviam entrado em sua vida de forma dramática na noite anterior. "Vocês voltaram. Entrem, entrem. O movimento do almoço já está terminando, temos mesas disponíveis." O pequeno restaurante estava mais cheio do que na noite anterior. Alguns executivos de empresas próximas dividiam mesas com estudantes da Universidade de São Paulo,
todos apreciando a comida caseira e autêntica que havia tornado o Tanaka famoso no bairro. Fia já apareceu hoje? Perguntou Mateus, ansioso, enquanto manobravam para uma mesa no canto. Dona Zuleide balançou a cabeça. Ainda não. Ela raramente vem na hora do almoço. Geralmente aparece no fim da tarde para o jantar. Mateus não conseguiu esconder a decepção. Ricardo, percebendo, interveio. Podemos almoçar e voltar mais tarde. O que acha, filho? Vamos ficar, decidiu Mateus. A comida é ótima. E quem sabe ela não aparece? Dona Zuleide sorriu, apreciando o elogio. Vou trazer o cardápio. O lamen de ontem agradou? Muito, respondeu Mateus sinceramente. Enquanto almoçavam, Ricardo e Dona Zuleide conversaram sobre a história do restaurante, fundado pelos pais dela há quase 50 anos, quando a imigração japonesa ainda formava o caráter predominante do bairro da Liberdade. Mateus observava a interação com interesse, notando como seu pai, normalmente tão formal e distante em ambientes fora de seu círculo empresarial, parecia genuinamente envolvido na conversa. E como a senhora conheceu Fia? Perguntou Ricardo, após terminarem a refeição e passarem para o chá verde. Dona Zuleide suspirou, olhando pela janela do restaurante para a rua movimentada. Ela apareceu aqui faz uns 2 anos e meio. Era só um fiapinho de gente suja, desconfiada como um gato de rua. Tentou pegar comida do lixo nos fundos do restaurante. Eu a encontrei e, em vez de expulsá-la, ofereci um prato quente. Mateus imaginou a cena. A menina miúda, faminta, enfrentando a senhora com aqueles olhos grandes e determinados. No início, ela vinha, comia e saía correndo. Nem me dava tempo de conversar direito. Com o passar dos meses, começou a confiar um pouco mais, a sentar para comer adequadamente, a conversar. Ela nunca falou sobre sua família, indagou Ricardo. Aos poucos, sim. O pai era alcoólatra, violento. A mãe fugiu quando ela tinha uns 4 anos. O pai acabou sendo levado ao hospital com cirrose quando ela tinha 6, e ela foi encaminhada para um abrigo municipal. Foi de lá que ela fugiu. E ninguém a procurou? A polícia? Os assistentes sociais? A indignação era evidente na voz de Ricardo. Dona Zuleide deu um sorriso triste. No começo, sim, mas São Paulo tem milhares de crianças desaparecidas, senhor Fernandes. Os recursos são limitados. Os casos são muitos. E Fia, ela é esperta. Sabe se esconder, sabe identificar uma viatura ou um assistente social a quilômetros de distância. Isso é inaceitável, murmurou Ricardo, o executivo habituado a resolver problemas manifestando-se. Uma criança de 9 anos nas ruas? Concordo, respondeu Dona Zuleide, mas a situação é complexa. Já tentei convencê-la a aceitar ajuda. Ofereci para ela ficar no quarto dos fundos permanentemente. Mas ela tem medo. Medo de se apegar e ser abandonada de novo. Medo de confiar e se decepcionar. Ricardo assentiu pensativo. Mateus reconheceu aquela expressão. Seu pai estava formulando um plano. A tarde avançou. E eles permaneceram no restaurante, conversando com Dona Zuleide nos intervalos entre seus afazeres com os poucos clientes que entravam. Ricardo fez muitas perguntas sobre Fia, seus hábitos, suas preferências, os lugares que frequentava. Mateus notou que o pai tomava discretas notas em seu telefone. Às 17 horas, quando o sol começava a se pôr novamente, a porta do restaurante se abriu e Fia entrou como um vendaval. Parou abruptamente ao ver Mateus e Ricardo, seus olhos arregalando-se em uma mistura de surpresa e desconfiança. Vocês voltaram, constatou ela, aproximando-se cautelosamente. Eu disse que voltaríamos, respondeu Mateus sorrindo. Queria te agradecer direito por ontem. Fia relaxou um pouco, um pequeno sorriso formando-se no rosto salpicado de sardas. Não precisa agradecer. Você teria feito o mesmo. Ricardo observava a interação, impressionado com a maturidade e a dignidade da pequena menina de rua. Oi, Fia, disse ele estendendo a mão. Sou Ricardo Fernandes, pai do Mateus. Também queria agradecer por ter ajudado meu filho ontem. Fia hesitou antes de apertar a mão oferecida, avaliando Ricardo com aqueles olhos que pareciam muito mais velhos do que seus 9 anos. Ele ficou bem? Voltou para casa? Sim, graças a você e a Dona Zuleide.
Fia assentiu satisfeita, e então se virou para a proprietária do restaurante. Tem sobra de tempurá hoje, Dona Azul? Sobra não, mas posso fritar uns frescos para você, respondeu a senhora, piscando um olho. Vai lavar as mãos primeiro. Obedientemente, Fia dirigiu-se ao pequeno banheiro dos fundos. Quando retornou, Mateus notou que ela havia tentado arrumar o cabelo e limpar melhor o rosto. Um pequeno gesto de vaidade que tornava sua figura ainda mais comovente. Vocês vão comer tempurá também? Perguntou ela, sentando-se à mesa com eles. Já almoçamos, respondeu Mateus, mas esperamos você a tarde toda. Fia pareceu genuinamente surpresa. Por quê? Eu disse que queria te agradecer, respondeu Mateus, e também queria te conhecer melhor. A desconfiança natural da menina cedeu lugar à curiosidade. Me conhecer melhor? Por quê? Porque você foi legal comigo ontem. Porque você ia me deixar ficar no seu apartamento. Mateus fez o mesmo gesto de aspas que havia feito com o pai na noite anterior. E porque... Não sei, você parece alguém interessante. Fia soltou uma risada, aquela risada pura com o dente da frente faltando que havia encantado Mateus. Você é esquisito, declarou ela sem malícia. É, eu sei. Mateus sorriu. Mas você também é. Fia, interveio Ricardo gentilmente. Mateus me contou que você vive sozinha há bastante tempo. É verdade? A menina imediatamente se fechou, a expressão tornando-se cautelosa. Por quê? Só estou tentando entender melhor, respondeu Ricardo, percebendo a mudança. Não vou chamar nenhuma autoridade se é o que te preocupa. Fia estudou o rosto de Ricardo por alguns momentos, como se tentasse detectar uma mentira. 3 anos, respondeu finalmente. Mais ou menos. E você se vira bem? A preocupação genuína na voz de Ricardo era evidente. Fia deu de ombros. Tenho meus lugares. Sei me cuidar. Tenho certeza que sim, concordou Ricardo. Você parece muito esperta e corajosa. O elogio sincero fez Fia corar levemente. Dona Zuleide trouxe uma porção de tempurá fresquinho e os olhos da menina brilharam de satisfação. Ricardo observou como ela comia com um misto de voracidade e autocontrole, claramente habituada a racionar seus recursos. Fia, disse Mateus após ela terminar de comer, eu tive uma ideia. Que tal você vir conhecer nossa casa? Só para visitar mesmo. A proposta pegou tanto Fia quanto Ricardo de surpresa. A menina franziu o senho, confusa. Para quê? Porque... Mateus buscou as palavras certas. Porque você me ajudou ontem, e eu queria retribuir de alguma forma. Podemos assistir um filme, comer pipoca, sei lá o que pessoas normais fazem. Fia olhou para Mateus, para Ricardo, e depois para Dona Zuleide, como se buscasse orientação. É uma boa ideia, Fia, encorajou a senhora. Você nunca sai do bairro, seria uma experiência diferente. Eu não preciso de caridade, declarou a menina erguendo o queixo. Não é caridade, respondeu Mateus rapidamente. É gratidão e amizade. Você disse ontem que confiava em mim porque eu não sou adulto, e estou numa cadeira de rodas, lembra? Então, não tem perigo. A lógica infantil pareceu funcionar. Fia considerou por alguns momentos. Só visitar? E depois vocês me trazem de volta? Prometido, garantiu Ricardo entrando na conversa. Ou melhor, você decide quando quer voltar e eu te trago pessoalmente. Após mais alguns minutos de deliberação interna, Fia finalmente assentiu. Tá bom, mas só um pouquinho. A pequena vitória foi celebrada com sorrisos. Mateus sentia-se estranhamente nervoso, como se estivesse convidando uma amiga para sua casa pela primeira vez, o que de certa forma era verdade. Não tinha amigos de verdade desde o acidente. Quando se preparavam para sair, Dona Zuleide puxou Fia de lado, sussurrando algo em seu ouvido. A menina assentiu seriamente e depois correu para o banheiro novamente. Retornou minutos depois com o rosto e as mãos impecavelmente limpos, o cabelo um pouco mais domado. Estou pronta, anunciou, com uma dignidade que comoveu Ricardo. Durante o trajeto na van adaptada, Fia manteve o nariz colado à janela, absorvendo cada detalhe da cidade que raramente via fora de seu bairro familiar. Seus olhos se arregalavam a cada prédio mais alto, a cada vitrine mais luxuosa, à medida que se aproximavam do Itaim Bibi.
Vocês moram num lugar chique, comentou ela, quando finalmente entraram no condomínio Elysian Towers. Meu pai é meio exagerado, respondeu Mateus, trocando um olhar cúmplice com Ricardo, que sorriu de volta. Quando o elevador se abriu diretamente na cobertura, Fia ficou momentaneamente paralisada. Seus olhos percorreram o imenso espaço aberto, as janelas do chão ao teto, os móveis de design, a tecnologia embutida em cada canto. Isso não é uma casa, declarou finalmente. É um shopping. Mateus riu, genuinamente divertido com a observação perspicaz. Às vezes parece mesmo. Ricardo mostrou à pequena visitante os principais cômodos: a sala de estar, a cozinha automatizada, a sala de jogos que Mateus raramente usava. Fia seguia em silêncio, tocando timidamente as superfícies como se temesse quebrá-las. Quer ver meu quarto? Convidou Mateus. O quarto de Mateus era um misto de alta tecnologia e adolescência normal. Computadores de última geração ao lado de pôsteres de bandas, equipamentos adaptados dividindo espaço com livros e mangás. Você gosta de ler, observou Fia, aproximando-se da estante. Eu também. Sério? O que você lê? Perguntou Mateus, surpreso. O que eu encontro? Tem uma senhora na banca de jornal que me deixa folhear revistas. E uma vez achei um livro no lixo de uma escola. Harry Potter. Li umas 10 vezes. O comentário casual sobre encontrar livros no lixo acertou Mateus como um soco no estômago. Ele olhou para sua estante repleta, muitos dos livros nem mesmo abertos, comprados por Ricardo, na esperança de incentivar a leitura. Você pode pegar emprestado o que quiser, ofereceu ele impulsivamente. Tenho a coleção completa de Harry Potter. Os olhos de Fia brilharam, mas ela rapidamente controlou a expressão. Não precisa. Eu quero emprestar. De verdade. Não é caridade, é compartilhar. Amigos fazem isso. A palavra amigos pairou no ar entre eles, carregada de significado para duas crianças solitárias, por razões completamente diferentes. Tá bom, concordou Fia finalmente, um pequeno sorriso formando-se. Mas só um de cada vez. E eu vou devolver. Combinado. Ricardo observava a interação da porta, um nó na garganta. Havia algo poderosamente comovente na conexão improvável entre seu filho cadeirante e aquela menina de rua. Dois jovens que a vida havia forçado a amadurecer antes do tempo, cada um à sua maneira. Que tal um lanche? Sugeriu ele, quebrando o momento. Podemos pedir pizza, assistir um filme. A noite avançou com uma naturalidade surpreendente. Sentados na sala de home theater, Fia, Mateus e Ricardo compartilharam pizza e risadas assistindo a uma comédia de aventura. Para alguém que vivera os últimos anos nas ruas, Fia demonstrava uma educação notável, agradecendo a cada gentileza, usando guardanapos, tentando seguir as normas sociais que observava. Quando o filme acabou, já passava das 9 da noite. Fia olhou ansiosamente para o relógio na parede. Preciso voltar, anunciou. Dona Zuleide vai ficar preocupada. Ricardo hesitou, trocando um olhar com Mateus. Fia, está muito tarde para uma menina andar sozinha, mesmo com um adulto acompanhando. O que você acha de dormir aqui hoje e amanhã cedo te levamos de volta? Os olhos da menina se arregalaram em alarme. Dormir aqui? Temos um quarto de hóspedes, continuou Ricardo gentilmente, com banheiro privativo. Você pode trancar a porta se quiser. E prometo que amanhã, primeira coisa, te levamos de volta. Fia parecia estar travando uma batalha interna. O conforto evidente da cobertura contra a marquise fria, onde normalmente dormia. A segurança contra os perigos da noite, mas também o medo do desconhecido, da dependência. A dona Zuleide vai ficar preocupada, repetiu ela incerta. Podemos ligar para ela, sugeriu Mateus. Temos o número do restaurante. A ligação para a dona Zuleide foi curta, mas decisiva. A senhora não apenas aprovou a ideia, como pareceu aliviada ao saber que Fia passaria a noite em segurança. Tá bom, concordou a menina finalmente, mas só esta noite. Ricardo e Mateus trocaram olhares de cumplicidade. Era um primeiro passo. Enquanto Ricardo preparava o quarto de hóspedes, Mateus mostrou a Fia o imenso banheiro da suíte principal, com sua banheira de hidromassagem e chuveiro com múltiplos jatos. Você quer tomar banho? Perguntou ele. Tem toalhas limpas, sabonete, shampoo.
O olhar de puro deslumbramento no rosto de Fia foi resposta suficiente. Para uma criança que se lavava em banheiros públicos ou na pia do restaurante da dona Zuleide, a ideia de um banho quente e privativo era um luxo inimaginável. "Posso mesmo?" perguntou ela, tocando timidamente a borda da banheira. "Claro", respondeu Mateus sorrindo. "Fique à vontade. Vou pedir para o meu pai separar uma roupa para você dormir. Deve ter alguma camiseta que sirva como camisola." Quando deixou Fia no banheiro, já entretida com as diversas torneiras e controles da banheira, Mateus encontrou Ricardo no corredor, o rosto marcado por uma expressão pensativa. "O quarto está pronto", informou o pai. "Coloquei uma das minhas camisetas limpas para ela usar como pijama. Deve ficar enorme, mas é melhor que nada." "Obrigado, pai." Ricardo hesitou como se quisesse dizer algo mais. "Você gosta dela, não é?" perguntou finalmente. "Da Fia." "Sim", admitiu Mateus. "Ela é diferente, sincera. Não tem aquele olhar de pena que todo mundo tem comigo." "E é tão forte, pai, tão corajosa." Ricardo assentiu compreensivo. "Realmente, ela é extraordinária." Fez uma pausa. "Você se importaria se eu tentasse ajudá-la, de verdade?" "Como assim?" "Estive pensando. Há tantas crianças como Fia, mas agora conhecemos ela. Não apenas estatísticas, mas uma pessoa real. E talvez possamos fazer a diferença, pelo menos para uma delas." Mateus sentiu o coração acelerar. "O que você está pensando em fazer?" "Ainda não tenho certeza", admitiu Ricardo. "Estou conversando com advogados, assistentes sociais. Existem processos legais, burocracias. Mas se ela quiser se confiar em nós... Você está pensando em adotá-la?" A incredulidade na voz de Mateus era palpável. "Não sei se a adoção formal seria possível imediatamente. Há o processo de busca pela família biológica, avaliações, períodos de adaptação. Mas guarda provisória, talvez. Um lar temporário que poderia se tornar permanente se ela se adaptasse. Se quisesse." Mateus ficou em silêncio, absorvendo a magnitude da ideia. Seu pai, sempre tão prático, tão focado em resultados imediatos, considerando um compromisso tão profundo com uma criança que havia conhecido há menos de 24 horas. "Você está falando sério?" perguntou finalmente. Ricardo se ajoelhou ao lado da cadeira de Mateus, ficando na altura dos olhos do filho. "Muito sério. Mas só se você também quiser. Seria uma mudança enorme para nossa família." "Família?" repetiu Mateus, a palavra soando estranha após anos em que eram apenas ele e o pai, coexistindo mais do que convivendo. "Seria... bom, ter uma família de verdade de novo." Ricardo sorriu, os olhos marejados. "Então vamos com calma, conhecer melhor a Fia, ganhar a confiança dela, ver se ela se sentiria confortável com a ideia e seguir os trâmites legais, é claro. Ela nunca vai aceitar se achar que é caridade", observou Mateus, conhecendo o orgulho da menina. "Não é caridade", respondeu Ricardo com convicção. "É reciprocidade. Ela nos ajudou a encontrar algo que perdemos há muito tempo, filho. Talvez possamos ajudá-la a encontrar algo que ela nunca teve." No banheiro, Fia cantarolava baixinho enquanto se maravilhava com a água quente e perfumada da banheira, alheia à conversa que poderia mudar para sempre o curso de sua vida. 3 andares abaixo, no escritório da cobertura, o laptop de Ricardo exibia formulários sobre tutela temporária, acolhimento familiar e os primeiros passos para uma possível adoção. E no corredor entre os dois, Mateus sorria sozinho, sentindo pela primeira vez em anos aquela sensação esquecida de expectativa positiva, de que o amanhã poderia ser não apenas diferente, mas melhor que o hoje. 4 meses depois, o auditório da Biblioteca Mário de Andrade estava repleto para a cerimônia de encerramento do Programa Nacional de Jovens Escritores, edição especial Superação. Mateus aguardava nos bastidores, ajustando nervosamente a camisa azul marinho que Fia havia insistido que ele usasse. "Combina com seus olhos", ela havia dito com aquela seriedade cômica de quem acabara de descobrir revistas de moda. "Nervoso?" A voz de Ricardo interrompeu seus pensamentos. "Um pouco. E se eu esquecer o texto? E se a cadeira travar no meio do palco?"
Ricardo sorriu. Você vai se sair bem. Conhece seu texto de cor e a cadeira está com a bateria completamente carregada. Eu mesmo verifiquei 3 vezes. Nas primeiras fileiras da plateia, Fia aguardava ansiosa, usando o vestido novo que ela mesma havia escolhido em um passeio ao shopping, uma experiência que quase a deixara em choque. Os últimos meses haviam sido transformadores. A primeira semana de Fia na cobertura foi marcada por uma mistura de deslumbramento e desconfiança. Ricardo havia iniciado o processo legal de guarda provisória, enquanto a busca pelos registros familiares confirmou que o pai havia falecido e a mãe não deixara rastros. Houve dias difíceis, é claro. Dias em que Fia acordava sobressaltada, certa de que tudo seria tirado dela novamente. Mas houve também risos inesperados à mesa de jantar, agora sempre ocupada pelos 3. Houve a primeira vez em que Fia chamou o apartamento de casa, sem hesitar, e o brilho nos olhos de Ricardo quando isso aconteceu. Quando o apresentador anunciou seu nome, Mateus respirou fundo e guiou a cadeira para o palco. A luz dos holofotes era intensa, mas ele conseguiu distinguir Fia praticamente pulando no assento, e Ricardo ao lado dela, com uma expressão de orgulho contido. Boa noite, começou Mateus. Meu nome é Mateus Fernandes, tenho 15 anos, e vou compartilhar o texto O Dia em que Fugi de Casa e Encontrei o Caminho de Volta. 4 meses atrás, eu fugi de casa. Foi uma decisão impulsiva, nascida de anos de silêncio e ressentimento. Eu estava preso em uma gaiola dourada, um apartamento de cobertura com tudo que o dinheiro podia comprar, exceto compreensão. Rodei pelas ruas de São Paulo pela primeira vez sozinho. Eu, que sempre vivi protegido, de repente me vi enfrentando calçadas quebradas, olhares de indiferença e a dura realidade de uma cidade não feita para pessoas como eu. Foi quando conheci Dona Zuleide, uma senhora japonesa dona de um pequeno restaurante na Liberdade, e Fia, uma menina de 9 anos vivendo nas ruas desde os 6, que me ensinou o verdadeiro significado de coragem e resiliência. Naquela noite, quando voltei para casa com meu pai, algo havia mudado. O silêncio começou a ser quebrado. Verdades dolorosas começaram a ser ditas. E mais importante, começamos a realmente ouvir um ao outro. Hoje, 4 meses depois, estamos aprendendo a ser uma família. Não perfeita, nem convencional, mas uma família real, construída pela escolha diária de estar presente, de ouvir, de acolher. Fia agora frequenta a escola, tem seu próprio quarto e está lentamente aprendendo a confiar que algumas coisas boas podem durar. Meu pai, um workaholic inveterado, agora faz questão de jantar conosco todas as noites. E eu estou reaprendendo a me relacionar com o mundo. As pessoas perguntam como criamos esse laço com alguém tão diferente. A resposta é simples. Ambos conhecíamos a invisibilidade. Eu tornando-me invisível após o acidente, reduzido à minha condição física. Fia invisível por sua condição social. Mais uma criança perdida nas ruas de uma metrópole indiferente. No encontro dos invisíveis, descobrimos que podíamos realmente nos ver. E ao nos vermos, começamos a enxergar novamente o mundo. Fia me ensinou que a liberdade não está em fugir, mas em enfrentar os problemas com coragem. Meu pai me ensinou que é possível recomeçar, e eu espero ter ensinado a ambos que nossas limitações não definem quem podemos nos tornar. No dia em que fugi de casa, eu buscava ser ouvido, ser visto. Ironicamente, foi apenas ao me perder que encontrei o caminho de volta. Não para a cobertura no Itaim, mas para o verdadeiro significado de lar. O espaço onde somos aceitos como somos. Às vezes, quem salva a nossa vida não é quem esperávamos. Às vezes, a salvação vem nas mãos de uma criança que, mesmo não tendo nada, nos ensina tudo sobre compaixão e humanidade. E às vezes, o caminho para casa é mais longo do que imaginamos. Passando por restaurantes em bairros desconhecidos, por conversas dolorosas e pelo olhar sincero de uma menina que não tem medo de chamar as coisas pelo nome. Quando Mateus terminou, o silêncio durou apenas 1 segundo antes dos aplausos. Seus olhos buscavam apenas Fia, que chorava sem vergonha, e Ricardo, que disfarçava as próprias lágrimas enquanto aplaudia de pé. Após a cerimônia, Ricardo se aproximou com boas notícias. O juiz marcou a audiência final para o mês que vem. Se tudo correr bem, Fia será oficialmente parte da nossa família. Fia congelou,
os olhos fixos em Ricardo. É sério? Muito sério, confirmou ele. Mas só se você quiser. Eu posso pensar um pouco? Todo o tempo que precisar. No restaurante de Dona Zuleide, foram recebidos com calorosa hospitalidade. Depois do jantar, Fia puxou Mateus para um canto. Se eu aceitar ficar com vocês para sempre, você não vai se cansar de mim? Não vai achar ruim dividir seu pai? Fia, antes de você aparecer, meu pai e eu mal nos falávamos. Foi você quem nos aproximou. Como eu poderia me cansar disso? E se eu fizer algo errado? Se eu não for boa o suficiente? Então conversaremos como uma família. Ninguém é perfeito. O importante é que agora enfrentamos isso juntos, não sozinhos. Naquela noite, de volta à cobertura, Fia pediu para conversar com ambos. Eu pensei sobre ficar com vocês para sempre. E eu quero, mas tenho algumas condições. Quero continuar visitando a Dona Zuleide. Quero ajudar outras crianças como eu. E quero que Mateus continue escrevendo, porque é importante que as pessoas saibam que famílias podem ser diferentes, especiais. Prometemos, responderam em uníssono. Então tá. Eu aceito ser uma Fernandes, oficialmente. Enquanto preparavam um bolo de comemoração, que Ricardo prometia não queimar desta vez, Mateus observou como tudo havia mudado. A cobertura era a mesma, mas o silêncio opressivo dera lugar a conversas e risadas. O distanciamento frio fora substituído por abraços genuínos. A solidão, por uma conexão que transcendia sangue, classe social ou circunstâncias físicas. Família não é feita de sangue ou perfeição, mas da escolha diária de estar presente, de ouvir, de acolher. Juntos, os três haviam escolhido recomeçar. E isso, mais do que qualquer riqueza, era o que realmente importava. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Mateus, Ricardo e Fia tenha tocado o coração de vocês. Para continuar vivendo emoções como essa, temos uma playlist especial com outras histórias brasileiras que revelam a força da conexão humana, mesmo nos momentos mais desafiadores. Encontre-a clicando aqui do lado. Se esta jornada de superação e amor incondicional te comoveu, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade das relações humanas e a beleza dos recomeços inesperados. Esperamos vocês nos comentários.